Olha essa matéria que está no Estadão, porém saiu no The Economist, que vem dizendo que a guerra de Trump contra a China acabou fortalecendo o Brasil como uma superpotência global da soja e está arruinando, está quebrando os produtores estadunidenses. Por quê? Porque nessa guerra tarifária, os chineses estão se recusando em comprar os grãos americanos. Vamos ver o que diz aqui então. Ele diz, ó, há poucos perdedores maiores do que os produtores de soja dos Estados Unidos. Desde maio, a China se recusa a comprar sequer um grão de soja em retaliação às tarifas impostas por Donald Trump. A disputa está arruinando os fazendeiros de Illinois e por isso o Trump deve anunciar um pacote de ajuda agrícola de 10 bilhões de dólares. É bastante coisa. Então, o que acontece? Tanto o Brasil quanto a Argentina estão sendo beneficiados por isso, porque a demanda de soja na China continua igual, porém se deixam de comprar dos Estados Unidos, acabam comprando muito mais do Brasil e da Argentina, algo que nos beneficia. De alguma forma, os Estados Unidos podem nos beneficiar. E aqui diz assim ainda, a medida também está elevando o custo para as processadoras na província chinesa de Shandong, que transformam a soja em ração animal e óleo de cozinha. Essa parte não muito boa para a China. Mas o grande vencedor, então, são os produtos de soja do Brasil, e aqui falta acrescentar a Argentina. E a ruptura, então, entre os agricultores americanos e seus clientes chineses consolidou o Brasil como a superpotência mundial da soja. Não é a primeira vez que isso acontece, já aconteceu em 2017, depois em 2018, mas agora vem de uma forma muito mais intensificada. Isso faz com que os agricultores brasileiros correram para comprar terras e plantar soja, elevando os embarques para a Ásia e Europa em 2023 a mais de 100 milhões de toneladas, que foi um recorde na época. Isso tudo devido à guerra entre a Ucrânia e a Rússia, que fez com que os preços aumentassem. E agora voltam também a aumentar. E as exportações brasileiras, que aqui já tinham passado a 100 milhões de toneladas, agora com a guerra tarifária do Trump, já subiram para 110 milhões de toneladas em 2025. Então aqui, ó, o embargo da China à soja americana criou um mercado de vendedores na América do Sul, que daí os principais são Brasil e Argentina, mas o Paraguai também vende soja e ajuda a crescer mais, até porque tem um grande produtores de soja no Paraguai, que são brasileiros que foram para lá, os chamados brasiguaios. E olha que interessante, esse volume de aumento de venda de soja para a China compensa integralmente as exportações perdidas por causa da tarifa de 50% imposta por Trump sobre produtos brasileiros como a carne bovina e café. É claro que o produtor de café e de carne bovina não consegue mudar tão rapidamente para a produção de soja assim. Então vai ter alguém que vai estar ganhando, alguém que vai estar perdendo, mas a nível geral de Brasil, no PIB e no dinheiro que entra, compensa. O Trump ele promete que a soja será um dos principais temas na discussão entre ele e o Xi Jinping, que eles querem se encontrar lá na Coreia do Sul. E se realmente eles conseguem esse acordo, infelizmente nós perderemos essa vantagem na venda de soja para a China. Por isso espero que dê errado isso lá. A gente também quer se beneficiar um pouco de tudo isso, né? Não só se ferrar aqui. Então, os preços da soja americana vêm caindo tão rapidamente que em breve se tornarão competitivos com os da América do Sul, mesmo com tarifas maiores, mas um acordo que reduza parcialmente a tarifa chinesa diminuiria a vantagem do Brasil, pelo menos até que os preços americanos voltassem a subir. E olha o que aconteceu, os agricultores brasileiros parecem pouco preocupados. Por quê?
eles poderiam se proteger contra uma queda de preços, vendendo antecipadamente parte da colheita de primavera, mas a maioria está apenas aguardando um sinal de confiança. O calendário agrícola joga a favor deles, no qual os silos de grãos nos Estados Unidos estão atualmente abarrotados, especialmente após uma safra recorde de milho colhido logo depois da soja, e já a gigantesca colheita de soja que está sendo plantada agora no Brasil só será colhida em janeiro, quando a atual safra americana já tiver sido escoada. Isso dá uma vantagem para o Brasil enorme. E ainda colocam, no longo prazo, o otimismo brasileiro com a soja tem justificativa clara, na qual os agricultores americanos e compradores chineses provavelmente buscarão reduzir a sua dependência mútua, já que tem esse problema de briga entre os dois e que vai continuar existindo, porque a China continua crescendo muito e desafiando o poder dos Estados Unidos. Por isso, o próprio Estados Unidos está buscando novos compradores na África Ocidental, no Sudeste Asiático e assim por diante. Ó, a área plantada de soja nos Estados Unidos já caiu a 8% desde 2017 e baixou a 34 milhões de hectares. Isso é interessante. E vários fazendeiros já vêm migrando para o cultivo de milho e sorgo, que seria uma espécie de alternativa ao trigo, que pode produzir várias coisas, tipo pão e outras massas, sem precisar ter produtos com glúten, já que o glúten é a proteína do trigo. Isso pode continuar beneficiando e muito o Brasil. E ainda coloca aqui: os choques causados por Trump não são a única razão para o triunfo da soja brasileira. A soja brasileira tem teor de proteína mais alto do que a americana, que bom. Seu setor agrícola é mais produtivo, com 49 milhões de hectares, também é muito maior. E diferentemente do meio oeste americano, o interior do Brasil ainda oferece amplo espaço para expansão. Temos muita terra aqui para produzir. E como o país precisa de grandes quantidades de óleo de soja para sua indústria de biocombustíveis, há abundante demanda interna pelo grão também. E fora que o Brasil, com a ajuda da China, com a aliança com a China, está começando a melhorar a sua infraestrutura, tanto de portos e ferrovias, o que pode deixar muito mais barato o transporte de soja no Brasil e eliminar a vantagem de infraestrutura que tem os Estados Unidos, algo que facilita também o barateamento da soja nos Estados Unidos. Então, aqui temos, o grão da soja. O Brasil atualmente é o maior produtor mundial de soja do mundo, e essa vantagem que o Trump nos está dando, espero que saibamos utilizá-la para manter esse domínio e maior exportação de soja para o mundo. Bom, o Brasil não é bom em muitas coisas, mas algo que tem funcionado é o agro, e espero que continue crescendo e dominando esse mercado. E se a gente pode fazer com que os Estados Unidos deixem de produzir soja e se concentre aqui no Brasil e nos países da América do Sul, seria muito mais vantajoso para a gente, que daqui a pouco vamos estar vendendo soja diretamente também para os Estados Unidos. Isso seria bastante interessante. Mas como a gente viu ali, vários fazendeiros dos Estados Unidos já estão migrando para outros produtos devido a esse embargo dos chineses à soja americana. E aí, o que você acha de tudo isso? Será que o Brasil vai conseguir aproveitar essa vantagem? Ou será que vamos perder esse fio da meada também? Deixa aí nos comentários. Eu sou o professor Gessé Santiago, aqui da Escola de Filosofia Política, na qual fazemos uma análise da política nacional e internacional, porém sem políticos e sem ideologias de estimação.